Olá, aluno, olá, aluna. Hoje nós vamos continuar o tema, então, aí sobre o filosofar, é a parte final aí desse tópico. E então nós estamos na disciplina de filosofia. Eu sou a professora Catiúcia e nós estamos na nossa aula de número 4. Tá? Então, para dar continuidade, nós vamos lembrar que nós estamos falando sobre a questão das formas de olhar, e aí, através disso, a gente observa, a gente admire e a gente vai refletir sobre alguma coisa, e isso tudo nos leva a filosofar, né? Que na verdade é o quê? Investigar em busca do saber e compreender sempre mais, tá? Então, na aula passada, nós falamos sobre pergunta, diálogo e círculos, e agora nós vamos dar continuidade para mais 3 tópicos importantes dentro deste item filosofar, né? Para buscar aí a questão do saber e compreender as coisas. Então, olha só, um espelho ele vai refletir mais do que a imagem da pessoa que está diante dele. Então, eu estou falando de espelho porque eu vou entrar aqui no primeiro item, que é o pressuposto. Pensamentos que não que estão por trás de uma ideia ou de uma opinião. Então, o espelho, ele reflete também, né, o que está ao seu redor e esconde parte do que está atrás desta pessoa. Da mesma forma que nossas opiniões, então, podem revelar ou esconder, né, como uma sombra, alguns pensamentos aí que existem por trás das nossas opiniões. Então, tais pensamentos podem ser chamados de pressupostos. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente fala assim, ó, ainda vai demorar um pouco para a chuva começar, significa que eu estou pressupondo que vai chover. Então, isso é uma questão. Quando eu falo para vocês, apesar de ser adulto, né, fulano, beltrano, gosta de brincar. Então, eu estou pressupondo que brincar é uma coisa de criança. Mesmo ficando adulto, a pessoa gosta de brincar. E quando eu falo lá, ó, dançar é fácil e divertido. Então, eu estou pressupondo que todos conseguem ter essa habilidade e ter o mesmo gosto. E aí eu estou, então, pressupondo isso. Mas já parto do princípio, gente, dançar não é fácil, né? Eu particularmente sou um prego, mas enfim, existem pessoas que têm muito mais facilidade e outras que não têm tanta facilidade, né? O outro item importante é argumentos, que na verdade é a razão que sustentam então determinado ponto de vista. Então é importante levar em consideração que as pessoas têm pontos de vistas diferentes quando observam e admiram o que os cerca. E que esses pontos de vistas, então, eles podem ser sustentados por variadas razões. Então, vamos lembrar que na filosofia não requer apenas perguntas e nem respostas, tá? Na filosofia também a gente precisa ter o quê? Bons argumentos, ou seja, boas razões que possam, né, justificar as diversas opiniões daqueles que refletem sobre um determinado tema. E com relação aos argumentos, eles acabam ligando, formam os elos de uma corrente. Então, quanto mais forte eles forem, mais significativa e consistente será a argumentação para a vida. E é o que eu costumo falar. É importante você ter bons argumentos, até para você poder convencer as pessoas, né? E não ser convencido. Essa é uma característica. E por último, nós temos ali ó, os critérios, que são aspectos que servem de referência para avaliar, comparar e decidir. Então, olhem só, aqui a gente entra nessa questão. Neste contexto, as perguntas são muito úteis, né? E aí eu tenho lá, ó, qual a diferença, né, olhando já a imagem, qual a diferença entre o verdadeiro ou o falso? Como distinguir o que é bom do que é mal? E o que faz uma coisa ser bela ou feia? Então, além de admirar a realidade à sua volta, né, os filósofos desejavam compreendê-la, né, sem cometer enganos, sem cometer equívocos. Então, para compreendê-la, era necessário observar cuidadosamente tudo que estava envolvido naquela realidade e estar dispostos a avaliar, né, essas ideias e seus julgamentos sobre ela. Então, por isso que os filósofos costumavam fazer o quê?
muitas perguntas, tá? Muitas perguntas. E aí, para entender aí, ó, para responder às suas perguntas, os filósofos utilizavam critérios, que são como regras para orientar opiniões, né? Ou opiniões ou escolhas, tá? Então, como já mencionado, um critério é o que consideramos para julgar, para avaliar, para distinguir ou para classificar algumas coisas. Vamos entender melhor. Então, olha só. Imagine que você ganhou uma coleção de bolinhas e tinha 3 caixas para organizá-las. Então, nesse caso, a organização poderá respeitar diferentes critérios. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho então as 3 caixas e os critérios observados. O primeiro, repetição, desenho, cor, tamanho e material. Então, na primeira caixa eu posso colocar lá ó, bolinhas repetidas, bolinhas com desenhos, bolinhas amarelas, bolinhas pequenas, bolinhas de borracha. Eu tenho na caixa 2 bolinhas não repetidas, bolinhas sem desenhos, bolinhas vermelhas, bolinhas médias e bolinhas de plástico, né? Ou terceiro exemplo, a terceira caixa, né? Com relação à repetição, não levo em consideração, desenho também não levo em consideração, mas bolinhas azuis. Daí tamanho, bolinhas grandes e bolinhas de vidro. Então vocês percebem que dentro deste exemplo, a mudança de critérios utilizada aí para classificação vai alterar o conteúdo de cada caixinha, tá? Porque a gente vai diferenciar da mesma forma que em nossa vida os critérios que usamos também vão influenciar, né, as nossas atitudes, ou seja, o que fazemos, o que pensamos e o que dizemos. Né? Nós vimos anteriormente, né, em aulas passadas, a respeito de Tomás de Aquino. Então, quando ele falava do belo, ele usava alguns critérios, e dentro deste critério que ele defendia era a questão da questão que tinha que ser completa, proporcional e clara. Então, aquilo que ele estava observando, né, não podia ser em partes, tinha que ser ao todo. Tinha que ter tamanhos proporcionais e as informações tinham que ser claras. Então, esses 3 critérios era o critério utilizado por Tomás de Aquino no fator beleza. Essas 3 características, então, eram os critérios que ele respeitava, né, que ele, Tomás de Aquino, respeitava em seu julgamento sobre a beleza. Então, isso nos mostra que julgamos com base em critérios diferentes. Ou seja, o que é belo para um não é belo para o outro, e vice-versa. Então, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, que usam critérios diferentes e que a gente tem que respeitar esses critérios, né, para não entrar em conflito. Então, o que eu queria falar com vocês era mais ou menos isto. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se você ainda não está inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e de acionar o sininho para ter acesso aos vídeos novos, né? No Instagram, lá no canal Prof. Catiúcia Liscoves, eu vou deixar disponibilizado para vocês os slides, tá? Então, aguardo vocês numa próxima oportunidade e tchau, tchau!